Não jogue fora o seu futuro. Vamos falar juntos? Não. Sabia que jogar a nossa vida fora é a coisa mais fácil que tem? Eu estava olhando, quando Jesus diz assim, que a volta dele seria exatamente nos dias, como foram os dias de Noé. Pastor Noah, Melvin Noah, Noé, pastor Melvin Noé, né? Ele entende muito disso. Ele disse que seria como nos dias de Noé, e ele estava dizendo, e o que ele cita, o que me chama a atenção, que você pode avaliar lá depois, você pode olhar depois, ele não está falando de coisas, de barbaridades dos dias, ele não está citando os piores pecados, não está fazendo nada disso. Ele diz assim, será como nos dias, e o que eles estavam fazendo nos dias? Fazendo coisas normais, coisas que, por isso que eu digo, é muito mais fácil a gente jogar a vida fora, jogar a eternidade, o futuro, por causa de coisas atraentes. Eles estavam casando, qual é o problema de casar? Eles estavam fazendo festas, qual é o problema de fazer festa? Mas ele está dizendo assim, o problema foi que, enquanto eles davam suas festas, faziam seus casamentos, eles estavam tão embebidos dessa vida aqui, que diz que o dilúvio estava aproximando e ia acabar com tudo, e eles não deram ouvidos à voz de Noé, não Moisés estava em outro lugar, não naquele dia, Noé estava lá pregando nos seus dias, e eles não prestaram atenção em Noé, e não, diz que, desapercebidos, sem ver o que estava acontecendo, de repente veio o mal e assolou a todos. Então, essa questão de jogar o futuro para mim e você, de jogá-lo fora, a gente, sorrateiramente, você vai se envolvendo e o mundo você se apegando ao mundo, e o mundo é você, e você passa a fazer essas coisas legais e normais da vida, e quando você menos espera, ele diz assim, esse dia virá como um ladrão. Ladrão não avisa, por isso que não tem disto. O ladrão não avisa a hora que vai chegar, então ele diz, você vai ter que ficar sobre aviso, você vai ter que estar em oração e vigilante o tempo todo, ele diz, para que ele não pegue você como um ladrão. Esse dia não pode pegar você e eu, desapercebidos, envolvidos nas coisas atraentes desse mundo, e quando menos perceber, eu não estou percebendo, e quando eu menos vejo, vem o mal, e como foi aquele dia, e assolou a todos, e todos morreram, todos que não entraram na arca morreram. E era o fim deles. E o texto que eu vou ler é Lucas 16, como base nesta mensagem dessa manhã, Lucas 16, de 1 a 15, que diz assim, acompanhe nessa leitura. Jesus contou a seguinte história aos seus discípulos. Um homem rico tinha um administrador que cuidava de seus negócios. E certo dia foram lhe contar para esse homem rico, que esse administrador estava desperdiçando o seu dinheiro. Então ele mandou chamá-lo e disse, o que é isso que ouço a seu respeito? Preste contas de sua administração, pois não pode mais permanecer nesse cargo. O administrador pensou consigo, e agora? Meu patrão vai me demitir, eu não tenho força para trabalhar no campo, eu sou orgulhoso demais para mendigar, eu já sei como garantir que as pessoas me recebam em suas casas quando eu for despedido. Ele diz, então ele convocou todos os que deviam dinheiro ao seu patrão, perguntou primeiro, quanto que você deve ao meu patrão? O homem respondeu, devo 100 tonéis de azeite. Então o administrador lhe disse, pegue depressa a sua conta e mude para 50 tonéis. E quanto você deve ao meu patrão? O outro perguntou ao segundo, eu devo 100 cestos de trigo. Então respondeu ele, e o administrador disse, tome sua conta e mude para 80 cestos. O patrão elogiou, e já você vai entender por que ele elogiou, e porque Jesus está usando o exemplo de um cara como esse. O patrão elogiou o administrador desonesto por sua astúcia. E é verdade que os filhos, preste atenção nisto, leia comigo esse versículo, leia comigo, vamos lá. O patrão elogiou o administrador desonesto por sua astúcia. E é verdade, olha só, que os filhos desse mundo são mais astutos ao lidar com o mundo ao redor que os filhos da luz. Esta é a lição, usem a riqueza deste mundo para fazer amigos, e assim quando suas posses se extinguirem, eles os receberão no lugar eterno. Versículo 10, diz, se forem fiéis nas pequenas coisas, também o serão nas grandes, mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também serão nas maiores. Se vocês não são confiáveis ao lidar com a riqueza deste mundo,
Quem lhes confiará a verdadeira riqueza? E se não são fiéis com os bens dos outros, por que alguém lhes confiaria o que é de vocês? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que tinham grande amor ao dinheiro, ouviam isso tudo e zombavam de Jesus. Então ele disse: vocês gostam de parecer, Jesus disse a eles, vocês gostam de parecer justos em público, mas Deus conhece o seu coração. Aquilo que este mundo valoriza, e também vocês valorizam, ele diz assim, é detestável diante dos olhos de Deus. Deixa eu dar uma explicação rápida antes de entrar. Muitos questionamentos, como é que Jesus usa o exemplo de um administrador infiel para dar lição para a gente? Existem 3 explicações, e eu acho mais sensato uma delas, e vou dar a vocês, aqui entendo que é a mais sensata. Para você entender, ele é infiel na primeira parte naquilo que faz. Na segunda parte, ele age corretamente, por isso Jesus dá o exemplo. Mas Jesus não está focando naquilo que é negativo, naquilo que foi positivo. Então entenda o seguinte, imagine que você tem uma propriedade para vender, como esse senhor, agora imagine assim, e você põe na mão de um vendedor, e você diz assim, essa propriedade eu estou precisando de dinheiro, eu quero que você venda por 100 mil. E esse vendedor vai ganhar uma comissão, vamos pensar aí, de 10% nisto. Mas ele olha bem, pera lá, 100 mil está muito barato, vou fazer o seguinte, eu vou vender a 130 e vou ganhar 30 mil e mais os 10%. Então ele chega, e o que ele faz com aqueles outros é isto. Então esse administrador recebe, a mercadoria tem um valor e ele põe acima. Então, por que o Senhor o elogia? Não por roubá-lo e nem por agir daquela forma, se cuidar. Ele elogia porque agora ele faz uma coisa certa. Então por isso ainda ele é elogiado pelo Senhor e por Jesus. Então o que ele vai em cada vendedor? Escuta, qual é o valor que eu passei, que você tem aí? Era 130. Ok, então põe 100. Então ele vai dar exatamente o que é o valor certo para o seu senhor. E ele não está roubando agora do seu senhor, mas ele estava agindo desonestamente, porque ele aumentava o preço, ganhava em cima do preço, e mais a comissão e mais o valor que ele tinha como administrador. Então essa é a ideia, para você entender. Então quando ele volta, quando ele vai lá, ele põe os valores corretos, e aí nesses valores corretos, agora ele vai entregar o valor correto para o seu senhor. Por isso é elogiado. Mas ele agora tem amigos porque, poxa vida, ele foi bom com a gente. Foi isso que aconteceu. Agora, vamos voltar então para esse homem, para entender mais. Ele, quando ele age como agiu, ele comprometeu o seu futuro, ele viu isto. E ele viu assim, eu vou ser despedido, ele sabia que estava comprometido, e ele dizia, eu já sei como é, possivelmente você disse, estou sem força, eu não tenho idade mais para isso. Mendigar é muito menos, não vou sair por aí pedindo para as pessoas, vocês me ajudem, ou me dêem um bico qualquer aí, né? Ele falou, não vou conseguir, eu tenho orgulho demais para isto. Então, ele sabia, o meu futuro é ficar desempregado e possivelmente passar por miséria. Ele falou, eu não tenho condições de continuar a minha vida desse jeito. Então, e o problema, ele chega à situação por causa de como ele estava conduzindo a sua vida. Ele é uma pessoa que está sendo desonesto com seu patrão, com as pessoas que ele faz negócios. Ele está sendo desonesto consigo mesmo. Ele estava usando mal o potencial que foi dado a ele, de administrar, e toda a autoridade e poder que ele tinha na mão, ele usava mal. E depois, então, que ele está vendo que a viola está em caco, então ele toma uma decisão inusitada, ele foi esperto, e onde ele é elogiado pelo seu patrão, e ele consegue reverter aquela situação que era grave ao seu favor. Vamos pensar um pouco, então, na gente hoje. Não jogue o seu futuro fora. Não jogue fora ou como está lá o seu futuro. Primeiramente, o que você precisa aprender e eu precisamos aprender? Vamos falar juntos? Aprenda a lidar bem com a vida. Aprenda a lidar bem com a vida. Que é a coisa que ele não estava fazendo. Como eu disse, a gente se envolve demais com a vida e não percebe que a gente começa a abrir mão de coisas essenciais e se envolver com o que não vale a pena. Interessante que o Novo Testamento, falando para cristãos, e a minha palavra nesta manhã é para você e eu, que somos de Jesus, que já temos compromisso com Ele. O Novo Testamento está repleto de alertas para o seu coração, para o meu coração, e talvez, eu acho que o mais duro deles é o que Paulo diz, cuidado, ele diz assim, para mim e você, cuidado, irmãos,
Cuidado para que vocês não conduzam a vida, ou melhor, cuidado para que vocês conduzam a vida de vocês com prudência e não ajam como nécios. Para que falar isso para crente? Para mim e você. Ele disse, existe a possibilidade de você, apesar de cristão, de ter experiência, de não agir com sensatez e conduzir a sua vida como um nécio, e dizer perder as oportunidades da vida, e a vida é curta, os dias são maus, e o tempo do fim ainda, em outro lugar, diz está próximo. E não é nada diferente do que Jesus está falando nessa parábola aqui. Eu quero que você acompanhe os versículos 8, 10, 11 e 12 como base nesse ponto, para a gente entender. Ele diz assim, o patrão elogiou o administrador desonesto por sua astúcia e disse, é verdade que os filhos deste mundo são mais astutos ao lidar com o mundo ao redor que os filhos da luz. E o versículo 10, se vocês forem fiéis nas pequenas coisas, também serão nas grandes. Mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também serão nas maiores. Eu não preciso, eu até brinquei ontem com alguém, deixa eu pegar uma amostra de água. Eu estava conversando com duas pessoas, falei, você não precisa pegar o rio para saber. Você pega uma amostra de água em um determinado lugar, você sabe se está comprometido aquele lugar. Você não precisa pegar o rio todo, essa é a ideia. Você não precisa fazer tudo, é só falhou no pequeno, você sabe que não dá para confiar naquilo que é maior. E ele diz, e se vocês não são confiáveis ao lidar com a riqueza injusta deste mundo, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Há uma verdadeira riqueza que Deus quer confiar a você e a mim. E o versículo 12, se vocês não são fiéis com os bens dos outros, por que alguém lhes confiaria o que realmente pertence a vocês? 3 coisas nesse primeiro ponto para você pensar comigo. O que é aprender a lidar bem com a vida? Primeiramente, no versículo 8, aprender a lidar ele está falando agir com astúcia. Mas agir com astúcia, na verdade no original grego a palavra é atiladamente, ele agiu atiladamente. Isso significa esperteza, prudência, sabedoria, bom senso. Então está dizendo assim, se você precisa aprender a lidar com sabedoria, com bom senso, com prudência a vida, se você não quer jogar sua vida fora. Então Jesus está dizendo para mim assim, que eu e você, nem sempre somos tão espertos nas coisas de Deus, como as pessoas são espertas com as coisas desse mundo. Preste atenção. Eu fico me imaginando que possivelmente tem a ver, porque o cara, quando ele se entrega a alguma coisa desse mundo, ele entra de cabeça. Você vai ver que aqui à frente Jesus está falando sobre coração dividido. Uma hora nós estamos de um lado, queremos uma coisa, outra hora queremos outra coisa, a gente não tem foco na vida espiritual, e por não ter foco a gente não age com sabedoria, e a gente não tem essa esperteza que ele tem ao lidar com as coisas de Deus. Ele diz, tenha cuidado. O homem pensou assim, meu futuro está em jogo, eu preciso dar um jeito. E ele conseguiu reverter essa situação que conspirava contra o seu mal, quando ele achou que já não tinha mais saída. O seu futuro e o meu futuro estão em jogo também todos os dias. O seu futuro e o meu futuro estão em jogo todos os dias. E nós não podemos cair naquela ideia de deixa a vida te levar. Então presta atenção, haja com prudência, sempre, sempre. Tenha certeza que você agiu com prudência. Foi bem pensado, bem planejado. Segundo, dentro desse primeiro ponto, aprender a lidar bem com a vida é aprender a ser fiel nas pequenas coisas. Nenhum patrão sensato que contrata alguém que ainda não conhece completamente, vai entregar tudo nas suas mãos. Eu acho uma tremenda falta de bom senso alguém que chama alguém que não conhece muito para fazer sociedade. Muitas vezes ele demorou 20 anos para construir uma empresa séria, com nome, com produtos de qualidade, aí ele acha que precisa expandir, e aí chama alguém para entrar na sociedade e talvez está fazendo o maior estrago, entregando tudo que tem para alguém que ele não tem certeza. As pessoas precisam ser experimentadas nas pequenas coisas. É isso que eu faço com os pastores que estamos treinando. Fez bem esse pequeno? Vamos dar um segundo, vamos ver onde vai chegar, se realmente é confiável e podemos ir em frente. Então, pequenas coisas primeiramente. Você é fiel nas pequenas coisas? Aquelas coisas que parecem insignificantes, que quase ninguém percebe e não vê. Todo mundo está vendo, então deixa eu mostrar aqui que eu sou bom. Agora ninguém está vendo, isso aqui ninguém nem percebe direito, não dá atenção, faço de qualquer maneira. Se você é fiel nas pequenas coisas, você está pronto para as grandes coisas que Deus tem para você. E deixa eu dizer, Deus não é irresponsável.
Ele não vai dar coisas grandes para a sua vida se você não consegue fazer bem aquilo que Ele já te deu. Muitas vezes o pequeno que você lida, deixa eu dizer para você, seja na sua casa, seja na igreja, seja no seu trabalho, o pequeno é como você lida com o horário, é como você lida com os compromissos. Alguém sempre tem que estar lembrando você do seu compromisso. Você não faz. Você chega atrasado sempre nas coisas que faz. Chama a sua atenção, mas você continua. Você dá muitas desculpas, você é alguém, o cara da desculpa chegou, é o seguinte, sabe, aqui aconteceu mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. Você nem sempre cumpre o que fala, ou acorda, né, de acordos. Eu falei, né, tem filho que já diz, a mãe não vai fazer. Lá em casa você vai ver, eu já ouvi filho dizer na frente da mãe, ela não bate. Você está entendendo que é sério? O que é mentira? Lidar com as pequenas coisas, ser fiel nas pequenas coisas. Terceiro, dentro do primeiro, aprender a lidar bem com a vida, conforme esse texto, é viver consciente de que o que fazemos com essa vida, o que fazemos com o potencial que Deus te deu e que nos deu, haverá consequências na eternidade. Aquilo que Deus te deu nas mãos haverá consequências na eternidade. Se você lidar bem aqui, o texto está dizendo que você vai ser recompensado lá. Se lidar mal aqui, vai perder tudo lá. Aquilo que Deus tem à sua disposição e à minha disposição na eternidade. Então tenha certeza que você não está desperdiçando o seu potencial. E quando eu estou dizendo potencial, é tudo aquilo que Deus te põe às mãos. Então quando alguém chega aqui, e eu pergunto, o que você gosta muito de fazer? Qual é a sua habilidade? Gosto muito disso. Eu já entendo que o dom de Deus está ali. Se não está, vamos orar para que Ele use isso espiritualmente na sua vida. Deus dá dons, outras coisas. Mas tá, é isso que eu sou apaixonado. Então use isso, é isso que eu fiz a vida toda. Então use isso bem para a glória de Deus e sirva a Ele. Não só na igreja, onde você estiver. Não desperdice. Tenha certeza que você está fazendo de tudo. Ouça isso, que você está fazendo de tudo e um pouco mais por aquilo que Deus confiou nas suas mãos, porque Ele diz assim, maldito aquele que faz a minha obra relaxadamente. Isso é muito sério. Então lembre-se do que é que está em jogo na sua vida, sobre o seu futuro. O que você está fazendo com a sua vida aqui, vamos ler juntos lá? O que você está fazendo, bem forte, o que você está fazendo com a sua vida aqui, e como está fazendo, vai determinar o que Deus fará na eternidade, quando você se encontrar com Ele. Ou você não acredita que há eternidade, e também que um dia você vai estar diante de Deus para prestar contas. Se você não acredita e esqueceu disto, eu quero ler 2 textos em Apocalipse, mencionar 2 textos em Apocalipse para você. Um é 20:12 e depois o outro é 22:12, não está no telão. Vi também, 20:12 diz assim, vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos, e outro livro foi aberto, o livro da vida. E os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Tem um livro de registro da sua vida e da minha vida, todos os dias. O pastor Clever, que faleceu, diz assim, se tem uma coisa que Deus não tem é pressa, porque Ele não tem problema com o tempo. Então Ele vai poder sentar e ouvir um por um, e fazer tudo o que precisa fazer sobre você e eu. E duro que daquelas coisas que aparecem, que eu estava fazendo por você, ajudando você, e todo mundo me elogiando, e Deus pega e fala assim, vamos mostrar agora uma coisa que ninguém viu. Vamos mostrar agora qual era a intenção do Israel naquele momento, o que ele tinha no seu coração quando ele estava fazendo aquilo. E é sério, é sério. Apocalipse 22:2 diz assim, eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Os bens espirituais, os bens da vida eterna que Deus tem preparado para cada um de nós, dependem de como você lida aqui e agora com a sua vida, e o potencial que Deus confiou nas suas mãos. Os bens espirituais, Ele diz, eu vou confiar
Como eu confiarei aquilo que realmente pertence a você, se você não sabe lidar com as coisas que eu te dei aqui e agora? Por isso que eu disse que nós estamos num estágio, todos os dias. Você e eu estamos num estágio de Deus. E o que nós fazemos aqui, então, determina como será lá e o que teremos lá. Então, aprenda a lidar bem com a vida. Segundo, não jogue fora o seu futuro. De que forma? Vamos falar juntos? Aprenda a controlar o seu coração. Os fariseus que Jesus está citando aqui, já vamos ler novamente os versículos, era um grupo de judeus que representavam a religião mais certinha da época de Jesus. Isso eram eles. Então, se tem alguém que seguia à risca todos os ensinos da lei de Moisés, e eles criaram outros ainda, eram esses homens. Mas Jesus está chamando atenção, porque quando diz que ele veio para o que eram os seus, e os seus não receberam, exatamente isto. Aquele em que todas as escrituras e tudo que aconteceu apontaram para Jesus, ele era o Cristo. Por isso que quando você pode ver que isso era esperado entre eles, a mulher samaritana, quando ela traz toda a cidade com ela, ele diz: venham ver o Cristo que nós esperávamos. Eles já sabiam que ele viria, mas os seus não aceitaram, não o receberam. E eles estavam criticando, e Jesus os acusa de serem aqui, de se tornarem presunçosos, gananciosos, e eles desafiavam a autoridade de Jesus o tempo todo. Essa era a igreja da época. Era como se Jesus viesse aqui hoje, e ao invés de nós estarmos aqui adorando a Jesus e aprendendo com Jesus, nós íamos brigar com Jesus, discutir com Jesus e tentar rebater e ensinar Jesus sobre a lei e não aceitá-lo. Era exatamente isto. Veja que Jesus ensina ao falar nesses versículos 13 a 15, eu quero que você leia comigo. Vamos ler juntos? Vamos lá? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que tinham um grande amor ao dinheiro, ouviam isso tudo e zombavam de Jesus. Então Jesus disse a eles: vocês gostam de parecer justos em público, mas Deus conhece o seu coração. Aquilo que este mundo valoriza é detestável aos olhos de Deus. Em que é que os líderes religiosos mais importantes daquela época, como os fariseus, se perderam? Quais são as coisas? Primeiro, eles estavam valorizando o que o mundo valoriza e Deus diz que detesta. Eles estavam preocupados com a aparência, e se nós estamos hoje, nunca vi tanta preocupação que a gente tem com uma aparência. O celular que você compra, o carro que você compra, a casa que você mora, a roupa que você usa, a grife que você usa. Nenhum problema se você tem condições, nenhum problema se isso não for um problema para o seu coração. Mas um All-Star pode ser um problema se você está com o coração tão ligado, mesmo que ele não seja essa ostentação e caro, como a gente fala das outras coisas, mas depende como está o nosso coração, o que ele faz lá dentro. E eles se perderam porque eles estavam preocupados com isso. Com aquilo que Deus detesta, exatamente o que eles gostavam. E nós caímos nessa, você e eu caímos nessa. Segundo, eles tinham um grande amor pelo dinheiro, exatamente ao ponto de zombar de Jesus, quando Jesus está ensinando e falando do coração deles, e daquilo que Deus detesta, ao invés deles olharem, pararem e dizer: puxa vida, o que nós estamos fazendo? Não, eles zombam de Jesus. Esse é o comportamento de quem não entende, quem o seu coração está desalinhado com Deus, desalinhado aos princípios e à palavra. Terceiro, eles tinham seus corações divididos, ele fala sobre isso, que eles tentavam agradar a 10 senhores, por isso que eles estão brigando pelo dinheiro com Jesus. O seu coração não era de Deus mais somente, era dele e do mundo. E Jesus estava dizendo: não tem jeito, você vai ter que fazer uma escolha. Não tem jeito de você servir a 2 senhores. Você vai agradar um e desagradar o outro. Não dá para ficar em cima do muro da vida espiritual. Vocês têm que decidir. Você entende que ponto que nós podemos chegar na nossa vida cristã? De ficar com o coração dividido?
de tal forma e de viver com o coração dividido? Está dizendo aqui, eu estou dizendo, você precisa aprender a lidar com o seu coração, se não quiser jogar o futuro maravilhoso que Deus planejou para você. Deus planejou um futuro, Ele diz, vida com abundância. Ele já começou, a vida começa com um jardim, um projeto maravilhoso que é o jardim, e a Bíblia termina, em Gênesis, a Bíblia termina com um paraíso prometido em Apocalipse, te dando a esperança e dizendo que Jesus entra na história e restaura aquilo que perdemos para o paraíso, para a vida maravilhosa que Ele tem, para mim e você. A nossa vida não termina num cemitério, e aleluia por isso. Na verdade, nem passa por lá. Lá só passa o corpo, porque o espírito vai imediatamente para a presença de Deus, para ser consolado e confortado até o dia que Jesus voltar. A gente não morre, é palavra de Deus dizendo isto. Quem morre vai imediatamente para a presença de Deus, só o corpo fica lá. E nós precisamos, Paulo diz, eu preferia morrer e estar com Cristo agora, é melhor. A gente não precisa ter medo. Então avalie o seu coração da seguinte forma: o que o seu coração vem desejando ultimamente? É você olhe. Essa é a oportunidade que Deus está dando, como deu para Judas na ceia. Não estou chamando você disso, é para mim e você. A ceia era para ele pensar, Judas, pensa. Não continua no que você está fazendo. Você está participando, você está na comunhão, te estou dando mais uma oportunidade. Avalie. Ele preferiu não ouvir e ir embora. O que o seu coração tem desejado ultimamente? O que ocupa? Com o que ele se ocupa? Com o que ele se preocupa? O que realmente tem sido o prazer e a busca do seu coração? Você precisa responder, isso é avaliar o seu coração. O segredo de Jesus para herdar a vida eterna, quando também um perito na lei perguntou o que é preciso fazer para herdar a vida eterna, Jesus resumiu tudo em amar a Deus e o próximo como a si mesmo. Só que ele falou como é esse amor. Para herdar a vida eterna, ele disse assim, vou falar só do primeiro, que é amar a Deus. Ele diz assim, para herdar a vida eterna, você precisa amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, com todo o seu ser. E diz, não há lugar para coração dividido. Não há lugar para o coração dividido. Não dá para amar o mundo, não dá para amar a Deus. Você precisa fazer uma escolha todos os dias. Quem você ama, com quem o seu coração está comprometido, por quem o seu coração está apaixonado. Terceiro e último, não jogue o seu futuro fora. Vamos falar aqui? Aprenda a investir na sua eternidade. Eu acabei de ler um livro que não é do meio cristão, foi escrito por psicólogo e economista, são duas pessoas, e foi um best-seller, um dos mais vendidos nos Estados Unidos, e ele foi considerado em 2014 como um livro científico, por causa de tantas experiências e experimentos que eles fizeram. Então não era só teorias, eles criaram várias situações, e da observação dessas situações, por isso ele foi considerado um livro científico. E eu vou citar uma das coisas que me chama a atenção, escassez é o nome. Ele está dizendo assim, dos malabarismos que nós fazemos com as coisas urgentes no dia a dia, e nós deixamos as coisas importantes para depois. Eu nunca tinha entendido uma questão da previdência do nosso país. E eles colocam lá, que o fato da pessoa saber da necessidade, o fato da pessoa saber que um dia virá, ele sempre fica envolvido num redemoinho, fica envolvido num monte de malabarismos e deixa para depois eu vou ver como é que eu faço com aquilo. E a gente empresta isso para a vida espiritual. O INSS, por exemplo. Para um pouquinho para pensar comigo, e quem é empresário, os contadores aí vão avaliar isso também. Se o INSS não fosse descontado na folha de pagamento, na fonte, e obrigatoriamente, você sabe o que a maioria fez. Quanta gente negocia para não pagar essas coisas, e teve muito disto, porque prefere ter o dinheiro na mão, resolver o urgente, o que agora, não me importa tanto previdência,
né, o futuro, um dia depois eu vejo como vai ser, eu preciso tratar o que agora. Então ele estava dizendo, se não houvesse uma coisa que forçasse as pessoas a fazerem, o caos, que já é um problema sério no nosso país, e a nossa população está envelhecendo, eles deram um período para ela envelhecer, e ficar a terceira idade em quase 50% do país. Isso eles falaram alguns anos, acho que há 10 anos atrás, disse que em 50 anos seríamos isto. Metade da população chegaria a esse ponto, de pessoas então vivendo, dependendo de aposentadoria. Imagine se não houvesse. Talvez você reclame, vou lá, tenho até direito, um salário mínimo, tá bem, é pouco. Mas imagine se não houvesse nem isso e não fosse retido. O que nós faríamos? Deixa eu tratar aqui agora, depois eu vejo. E muita gente vive assim. E com a vida espiritual a mesma coisa, não chegou ao fim ainda. Eu não estou morrendo, eu não estou doente, Jesus não voltou. Então vamos levando minha vida, deixa para depois. E aí nós corremos, você e eu, pelas coisas do dia a dia, vamos fazendo os malabarismos nossos, e deixando aquilo que realmente é importante para depois eu vou ver o que eu faço. Deixa eu dizer algumas coisas aqui. Como a morte e a velhice virá, a aposentadoria vai ter que chegar um dia, né? Você vai ter que se aposentar, não importa. E quanto muita gente tem ficado doente na aposentadoria, não planeja, não pensa. Eu vou ficar aqui, vocês vão me ver, não doente, vocês vão me ver curtindo, se Deus me permitir viver. Já estou curtindo já, vocês vão me ver, curtindo o que é a aposentadoria. Planeje. Então o fim virá, quer você queira ou não, preste atenção nisto. O fim virá, quer você pense nele ou não. O fim virá, esteja você preparado ou não, ele virá. Jesus não vai bater na sua parte, você dá licença, está preparadinho, posso vir agora? Irmãozinho, Deus tem misericórdia, acordem. Meu dia virá como um ladrão. Ladrão não avisa, prepara lá que tal dia eu vou, faz lá uma comidinha para mim. Tem disso não, irmão. Ele vem e arrasa com tudo. Então minha orientação para você é, aprenda a investir na sua eternidade. Como é que você pode fazer isto? Jesus disse, leia comigo. Jesus disse, essa é a lição do que eu estou falando, não sou eu que estou dizendo. Não precisa interpretar. Vai ler o texto para interpretar. Jesus está dizendo, esta é a lição e acabou. Qual é a lição? Vamos falar juntos? Usem a riqueza deste mundo para fazer amigos. Assim, quando suas posses se extinguirem, quando você morrer, que essa é a ideia, eles o receberão num lar eterno. Em outras palavras, use todo o seu potencial. Use tudo que Deus confiou nas suas mãos para fazer amigos na eternidade. A vida egoísta que as pessoas vivem, a vida egoísta que as pessoas vivem para si mesmos, e eu não estou nem aí com o outro, e a vida que repele as pessoas, que fere as pessoas, que machuca as pessoas, algumas vezes que mata as pessoas. E essa não é a vida que nós somos chamados para viver. Deixa eu pintar um quadro para você com esse versículo. Esse versículo faz pensar que você e eu vamos viver a nossa vida nesse mundo, vamos investir, vamos trabalhar com aquilo que Deus deu nas nossas mãos, e se nós estamos fazendo corretamente, estamos fazendo amigos com isso que Deus nos deu, tocando o coração das pessoas, levando essas pessoas ao encontro com Ele, tudo que Ele te deu, você usa dessa forma, e diz que quando um dia chegar lá nos céus, não é Jesus que está recebendo você, há um grupo de pessoas, há um grupo de pessoas que estarão lá na recepção dos céus. Está chegando aqui agora o Flávio. Aí há uma algazarra no céu. Opa, hoje é o dia do Flávio. Por isso que eu estou dizendo, não tem morte por cristão, não é assim. Pode ser outro Flávio também, viu? Prepara. Né? A brincadeira do futebol lá, né? Você sabia que no céu tem futebol? Eu falei, nossa, que legal, gostei demais, sabia que você está escalado para jogar lá hoje? Opa, aí não, né? Então tá bom, a escalação aí.
Então chega lá o Flávio na maior alegria, e ele está chegando, não tem nada de túnel escuro não, um monte de gente, de anjos, tal, recebendo, e chega assim aquele grupo de pessoas que a sua vida tocou, por causa de como você usou todos os potenciais que Deus te deu, de uma forma tal, muitas pessoas chegaram aos pés de Jesus, e eles chegam, pegam você, e levam para a presença de Jesus, e dizem assim: Jesus, está aqui, o homem, acabamos de receber nesse momento o homem que é a causa de nós estarmos aqui nesse lugar. Ele sofreu, ele não desistiu, ele orou, ele insistiu, ele viveu uma vida de compromisso com o Senhor, ele nos amou, ele teve misericórdia, e nós queremos apresentar o Senhor, para o Senhor, quem é que nos trouxe aqui, quem é a causa de nós estarmos aqui. Foi Ele que nos ensinou a te amar. Foi Ele que acordou as madrugadas. Foi Ele que, quando eu falei que não tinha mais saída, Ele vai lá, insistiu e me amou. E eu estou aqui. Ele me alcançou. Ele me falou do seu amor. E o dia que eu te conheci mudou a minha história. O versículo, vamos ler de novo? Vamos ler juntos? Essa é a lição. Bem forte, viu? Faz de conta que você acredita nisso. Vamos lá? Usem a riqueza deste mundo para fazer amigos. Assim, quando as suas assim, quando suas posses se extinguirem, eles os receberão. Os amigos que você fez com aquilo que Deus confiou nas suas mãos, receberão você. Agora deixa eu falar uma coisa que me chama a atenção, e essa é a minha visão. Para mim, quando o Apocalipse está dizendo que o Senhor enxugará dos olhos toda lágrima, além de dor, pranto, sofrimento, tantas coisas, eu imagino que Ele vai também enxugar lágrimas de frustração. Porque é um texto que diz assim, que tem pessoas que são salvas, mas como as suas obras eram de palha, passa pelo juízo, que é o fogo, queima, só sobra a salvação, sem galardão. Por isso tem galardão. Então eu acredito. Então deixa eu dizer, agora é Israel falando, né? Não me bata, professor. O senhor é mestre em Apocalipse, o senhor pode me bater depois em particular se eu pequei. Mas é minha compreensão que Jesus também vai enxugar dos nossos olhos de frustração. Frustração por perder oportunidades. Frustração por nos ocuparmos com coisas terrenas que não poderão ser levadas para a eternidade. Gastei minha vida, vivi de um jeito. Frustração porque jogamos fora tanto potencial. Frustração por abrir mão da eternidade por coisas tão banais. Frustração por ver que tudo o que me esperava e te esperava, só posso ser como Moisés, olhar ao longe, mas você não vai herdar isto. Assista esse vídeo. Imagine essa corda e pense que essa corda é infinita. Agora imagine que esta corda é uma linha do tempo da sua existência. Você existe para sempre. Vê essa parte vermelha? Isso representa seu tempo nessa terra. Você tem alguns anos aqui nessa terra e depois tem o restante da eternidade em algum outro lugar. O que me deixa assustado é que alguns de vocês só conseguem pensar nessa parte vermelha. É tudo o que você consegue pensar, você é consumido por isso. Nossa, eu não consigo esperar tudo isso, sabe? Vou trabalhar duro e economizar, guardar bastante dinheiro para aproveitar esta parte aqui. Você é consumido por isso, você pensa, nossa, vou viajar bastante, comer bem, vou fazer tudo isso durante essa parte. Você tá de brincadeira? E quanto isso aqui? E todo o restante? Isso é loucura! Porque a Bíblia nos ensina que o que eu faço durante essa pequena parte vermelha determina como vou existir por milhões e milhões e milhões de anos, para todo sempre. Então por que eu passaria essa pequena parte vermelha tentando ficar o mais confortável possível, me divertindo o máximo que puder? Paulo diz, olha, eu vou viver a minha vida para esta missão. Vou passar a minha vida, investir a minha vida para este momento, quando eu cruzar a linha de chegada.
Então eu vou esquecer tudo que eu poderia aproveitar. Não vou olhar ao meu redor. Vou ser como um corredor, apenas olhando para o momento que vou estar diante de Deus. Porque quando eu estiver diante dele, não vou ter essa chance aqui novamente. Temos uma chance nessa vida na Terra e ela pode acabar a qualquer segundo para qualquer um de nós. Temos uma chance e depois vem a eternidade. Existem pessoas que olham algumas das minhas decisões e dizem: ah, você é muito estúpido, porque isso vai realmente afetar aquilo. E eu digo: você é estúpido, porque vai afetar tudo isso aqui. Cara, eu falo sério, eu olho o jeito que as pessoas vivem e digo: nossa, isso é loucura. Você é tão louco. Você vai fazer isso agora e aproveitar o agora sem saber se você tem um amanhã? Você pensa que isso é inteligente e que eu sou burro? Vamos ficar em pé? O pessoal do louvor pode vir? Deixa eu fazer uma pergunta a você. Preste atenção aqui em mim. Aqui em mim, por favor. Aqui em mim. Quantos amigos você já fez para a eternidade? Quantos amigos vão estar lá na recepção no dia que você chegar lá? O que você está fazendo com a sua vida?